Olá, eu sou o professor Christian Venzon e hoje nós vamos trabalhar na preparação PERNAD falando sobre as demonstrações contábeis previstas na Lei 11.638 de 2007. Veremos agora as demonstrações financeiras de acordo com a Lei 11.638 de 2007. A Lei 6.404 de 76, que foi modificada pela Lei 11.638 de 2007, no seu artigo 176, menciona que, ao fim de cada exercício social, a empresa está obrigada a elaborar a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Entre as demonstrações contábeis obrigatórias estão o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração de fluxo de caixa, a demonstração de lucros e prejuízos acumulados e a demonstração de valor adicionado. As demonstrações contábeis são um conjunto de informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas anualmente pela administração de uma sociedade por ações e representa a sua prestação de contas para os sócios e acionistas. Esta prestação anual de contas é composta pelo relatório da administração, as demonstrações contábeis que nós vimos há pouco, as notas explicativas que as acompanham, o parecer dos auditores e o parecer do Conselho Fiscal, caso existir. O balanço patrimonial é o documento onde estão os conjuntos de bens, direitos, obrigações da empresa. É uma fotografia da posição financeira da empresa em determinado momento, mostrando os saldos monetários dos bens, direitos e obrigações. O DRE representa o fluxo econômico da empresa, não sendo o fluxo financeiro, pois não importa se movimenta dinheiro, mas sim se afeta o patrimônio líquido da empresa. É a demonstração dos aumentos e das reduções causadas no patrimônio líquido pelas operações da empresa. A demonstração do fluxo de caixa ela foi obrigatória a partir da Lei 11.638 de 2007 e essa obrigação veio para ajudar os investidores, porque tinha muitas empresas que tinham os balanços saudáveis, mas o seu fluxo de caixa estava muito ruim, empresas que vinham a quebrar. Então, com a obrigatoriedade da demonstração do fluxo de caixa, acaba ajudando o investidor a achar a empresa ideal. Demonstração dos fluxos de caixa. Informa as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em três fluxos: o fluxo das atividades de operação, das atividades de financiamento e das atividades de investimentos. A demonstração do lucro ou prejuízo acumulado evidencia as alterações ocorridas no saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados no patrimônio líquido. Ela pode ser incluída na DMPL, que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido, porque se elaborada e publicada pela empresa, ou seja, a DLPA, pode ser substituída pelo DMPL, que apresenta os acréscimos e as diminuições que se deram durante todo o exercício, em todas as contas que integram o patrimônio líquido. A última demonstração contábil é a demonstração de valor adicionado. Ela apresenta o valor da riqueza gerada pela companhia e sua distribuição entre aqueles que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, governo e outros, bem como a parcela não distribuída. O somatório dos valores adicionados de uma empresa é o PIB, que é o Produto Interno Bruto do país. Veremos agora o balanço patrimonial, que é a principal demonstração financeira da empresa. Ela mostra como está o patrimônio da empresa, refletindo sua posição financeira. É dividido em ativo e passivo. O balanço patrimonial, dividido entre o ativo e o passivo, ele tem a divisão do ativo circulante e o ativo não circulante. O que é o ativo? São os bens e direitos da empresa. Quanto mais líquido for um ativo, mais acima ele vai estar no balanço. Por exemplo, caixas e bancos, que são contas líquidas, estão acima no ativo circulante. Já o passivo, que é dividido no passivo e patrimônio líquido, o que determina é a exigibilidade. Quanto maior a exigibilidade, mais acima vai estar no passivo. Por exemplo, fornecedores é uma conta que está lá no passivo circulante. O ativo circulante são os bens e direitos da empresa que vencem em até um ano. Eles podem facilmente ser convertidos em dinheiro. O ativo não circulante são os bens que não mudam frequentemente, são utilizados para a produção e renda da empresa e tem um período maior de um ano. O ativo circulante é dividido entre essas contas. Disponibilidades, que são caixas, bancos, aplicações financeiras, estoques, produto pronto, matéria-prima, bens de consumo da empresa, contas a receber de clientes, são as
contas que a gente vende a prazo e adiantamento a fornecedores. Caso eu faça um adiantamento a algum fornecedor querendo garantir uma compra, vai entrar no ativo circulante. Já o ativo não circulante são os bens e direitos que não mudam frequentemente. Realizável a longo prazo. Aqui pode entrar uma construção da empresa, uma aplicação financeira de longo prazo. Se lembre que o ativo não circulante é mais de um ano, mais de 365 dias. Investimentos imobilizado. Qual a diferença entre investimentos e imobilizado? Se eu tenho 2 prédios e um deles eu uso na empresa para gerar produção na minha empresa, ele vai estar no imobilizado. Já se eu uso um prédio e tenho ele para alugar, ele vai ser um investimento. Aqui no investimento também pode entrar alguma aplicação ou uma participação acionária em alguma outra empresa. Eu tenho ações em alguma empresa, vai entrar como investimento. Já o intangível entra marcas e patentes. O passivo se divide em passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido. São as obrigações que a empresa tem com os terceiros e com os sócios da empresa, sendo passivo circulante e não circulante obrigação com terceiros e o patrimônio líquido obrigação com os sócios da empresa. O passivo circulante divide-se em fornecedores, impostos e contribuições a pagar, salários. São as obrigações de curto prazo, até 365 dias. O passivo não circulante são as contas que a empresa tem após um ano contábil. São as obrigações com terceiros, normalmente financiamentos e empréstimos de longo prazo. Patrimônio líquido são os direitos dos sócios e acionistas. Capital social é o investimento que o sócio realizou na empresa. Capital social integralizar, a diferença entre capital social integralizado e integralizar é que quando tem capital social integralizar, o sócio não investiu todo o dinheiro que ele tem para investir. Se a empresa tem um capital social de 100 mil e ele ficou de investir 150, vai ter 100 mil no capital integralizado e 50 mil no capital social integralizado. Reserva de capital são as proteções do investimento. Por exemplo, um ágio recebido nas ações de uma empresa entra em reserva de capital. Reserva de lucros são as reservas dos lucros que a empresa adquiriu durante os anos. Dentro dessa reserva existe a reserva legal, que é obrigatória por lei. Ela está prevista ou no estatuto ou no contrato social da empresa. Lucros e prejuízos acumulados. Os lucros e prejuízos acumulados são os valores que ainda receberam o destino específico. A demonstração do resultado do exercício visa demonstrar se a empresa obteve lucro ou prejuízo, sendo apurado ele pelo regime de competência. O que é o regime de competência? Aqui nós temos um exemplo da demonstração de resultado e o fluxo de caixa da empresa. A gente pode ver que a empresa teve uma venda no mês de fevereiro de R$ 1.500. Na demonstração do resultado vai contar a competência, ela foi feita em fevereiro. Para a empresa, no fluxo de caixa, ele vai entrar no mês que a empresa recebeu. A empresa vendeu para 30 dias, ela vai receber só lá em março. Mesma coisa que a despesa de comissão. A competência dela vem junto com a venda, os R$ 80 de comissão. Só que a empresa só paga depois que recebeu do cliente, então a comissão vai estar lá em abril. Essa é a diferença entre o regime de competência e o regime de fluxo de caixa. Receita bruta de vendas. A receita bruta de vendas é a única conta que é positiva na demonstração do resultado do exercício. O que é a receita bruta de vendas? São todas as vendas geradas dentro do ano contábil. Lembrando que é por regime de competência, ou seja, são todas as contas geradas até o dia 31 de dezembro. Deduções. As deduções podem ser descontos condicionais, devoluções de vendas. O que é um desconto condicional? Quando eu faço uma venda e dou um desconto para fechar aquela venda, isso é um desconto condicional, ele está condicionado àquela venda. As devoluções de mercadorias ou de vendas são as devoluções realizadas pelos clientes que não aceitaram os pedidos que eles fizeram. Utilizando a receita bruta de vendas menos as deduções, a gente vai chegar na receita líquida de vendas. Após isso, a gente vai descontar o custo do produto vendido, ou o custo da mercadoria vendida, ou o custo do serviço prestado. Qual a diferença desses três? O custo do produto vendido é utilizado por empresas do ramo industrial. Já o custo de mercadoria vendida são empresas comerciais. E o custo do serviço prestado são prestadores de serviço.
O que são esses custos? São todos os gastos essenciais à empresa, à produção. Por exemplo, uma empresa, um comércio, a compra de um vestido para uma loja, ele é um custo necessário, porque se ela não comprar o vestido, ela não vai ter o vestido para vender. Então é um gasto essencial para a empresa. Após a apuração do custo do produto vendido, a gente vai chegar no lucro bruto da empresa. Após o lucro bruto, a gente vai descontar as despesas operacionais, que podem ser despesas com vendas, administrativas, despesas com logísticas, aí vai variar de empresa para empresa. São os gastos que não são essenciais. Um exemplo, se eu tenho uma loja, eu tenho 5 vendedores, mas eu posso ter 2 e atender meus clientes da mesma forma, só que eu quero atender melhor, eu estou optando por ter mais vendedores. Isso é um gasto opcional. Após isso, a gente chega no lucro operacional, ou o LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda. Após o lucro operacional, a gente vai fazer o desconto das despesas financeiras, os juros que a empresa pagou. E chegamos no LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. Após o LAIR, a gente vai descontar os impostos. E chegamos no lucro e prejuízo do exercício. Lembrando que o lucro e prejuízo no DRE não vai ser o mesmo que vai estar no caixa da empresa. A empresa pode ter um lucro no DRE de 100 mil e lá no caixa da empresa ter só 50 mil, porque os outros 50 mil foram vendas que foram feitas parceladas no fim do ano contábil, em dezembro, por exemplo, que vão vencer em janeiro. A demonstração do fluxo de caixa é diferente do fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa ele determina, num período específico, se a empresa vai ter dinheiro ou não para pagar suas contas. Já a demonstração de fluxo de caixa resume os fluxos de caixa que houver no período e permite realizar a análise dos fluxos, das operações, dos investimentos e dos financiamentos da empresa. Fluxo de caixa das operações são as principais atividades geradoras de receita da empresa. Indicam qual a contribuição das operações ao caixa da empresa. Indicam se a empresa, por exemplo, gerou caixa para amortizar empréstimos, manter sua capacidade operacional, pagar dividendos, realizar novos investimentos, tudo isso sem necessidade de captar recursos com terceiros. Demonstração de fluxo de caixa e operações. A demonstração do fluxo de caixa e operações começa no lucro operacional, indicado no DRE. Ele é acrescentado da depreciação que foi descontada no DRE, porque é uma demonstração não monetária. E para deixar o fluxo de caixa correto, a gente tem que colocar a depreciação de volta. Após isso, a gente tem os descontos dos impostos de renda e contribuição social. E aqui vão evidenciar as contas da operação da empresa. Por exemplo, aumento de duplicados a pagar, R$30. Aumento de estoques, menos R$100. Por que o aumento das duplicados a pagar aumentou e dos estoques diminuiu? Toda conta que eu tenho a pagar, quando aumenta, eu estou utilizando o crédito com o meu fornecedor. Eu estou tendo mais crédito com ele, eu estou tendo dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa soma para mim poder investir em alguma outra coisa. Já no aumento dos estoques, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o dinheiro do meu caixa. Por isso que ele está negativo aqui. Aumento de contas a receber de clientes, mesma coisa, negativo por quê? Porque eu estou vendendo mais a prazo, ou seja, eu tenho que ter mais capital de giro para isso, por isso que ele está ficando negativo. Aumento de outras contas a pagar positivo. Caixa gerado, nesse exemplo aqui, foi de R$35. Um detalhe muito importante na demonstração das atividades operacionais é que o caixa gerado não pode ser negativo por muito tempo. Porque o que demonstra isso? Que a empresa não está conseguindo gerar caixa para pagar essas operações, vindo no futuro a quebrar se ficar negativo muito tempo. Fluxo de caixa dos investimentos. São as atividades referentes às aquisições e vendas de ativos de longo prazo e investimentos realizados pela empresa. Representam as saídas e entradas de caixa com a finalidade de gerar receitas e fluxo de caixa no futuro. Aqui nós temos um exemplo de um fluxo de caixa da atividade de investimento, que é aumento do ativo imobilizado. A empresa fez uma aquisição de R$60. Por que o aumento do ativo imobilizado está negativo? É a mesma coisa que acontece no fluxo de caixa das operações.
todo investimento que eu faço no ativo, eu acabo tirando dinheiro e esse fluxo fica negativo. Se fosse um aumento no passivo, ficaria positivo. Veremos agora o fluxo de caixa dos investimentos. O que são? São as atividades que resultam em alterações na composição do capital próprio e endividamento da empresa, ou seja, os financiamentos que vêm dos sócios ou de capital de terceiros. Evidenciam os impactos financeiros das transações com sócios e terceiros. Aqui nós temos um exemplo de um fluxo de caixa e financiamento, onde a gente teve um aumento de títulos a pagar de R$50, aumento de dívidas de longo prazo de R$174, e a empresa no final do ano pagou os dividendos de ações ordinárias e ações preferenciais no valor de R$ 61,50. E chegamos num fluxo de caixa e financiamento de R$ 162,50. Após isso, a gente analisa o resumo do fluxo de caixa. O que é o resumo? Eu tenho o fluxo de caixa das atividades operacionais, que eu tenho caixa líquido gerado pela empresa das suas operações foi de R$ 35,00, o fluxo de caixa das atividades de investimento, que foi negativo, a gente investiu em ativos R$ 60,00, e o fluxo de caixa das atividades de financiamento, que foi um caixa líquido gerado de R$ 162,50. A gente teve um aumento de caixa de R$ 137,50, sendo que o saldo inicial no ano anterior era 80 e o saldo final nesse ano é 217,50. Analisando o resumo do fluxo de caixa, parece muito bom, pois a empresa teve um acréscimo de 137,50 no seu caixa. Só que, olhando bem, a gente vê que ela teve um grande investimento em financiamentos, R$ 162,00, ou seja, o aumento de caixa foi devido ao grande investimento em financiamentos. Isso pode ser bom, mas pode ser muito ruim também, porque ela pode estar endividada e não conseguir pagar suas contas no futuro próximo. A próxima demonstração contábil que veremos é a demonstração de lucro e prejuízo acumulado. Aqui nós temos um exemplo da demonstração de lucros e prejuízos acumulados, onde tem os lucros acumulados do ano anterior, que era de R$ 150,00 da empresa, o lucro líquido apurado no final do ano, de R$ 55,00, e o saldo à disposição dos sócios, que é R$ 205,00, que é a soma dos lucros acumulados mais o lucro líquido, menos os dividendos que foram pagos, que está demonstrado na demonstração da atividade de financiamento, chegando a lucros acumulados de R$ 143,50. Demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado, a gente vai ter a receita operacional da empresa, menos o custo dos produtos vendidos, e vai ter o valor adicionado bruto, menos a depreciação. Chegamos no valor adicionado líquido de R$ 150,00, que é o valor da parcela que a empresa contribui para o PIB do país. Após isso, a gente tem a distribuição do valor adicionado, que é o valor adicionado líquido dividido pelas partes que tiveram representatividade desse valor. Os empregados foram R$ 90,00, juros foram 30, dividendos 14, impostos 6 e o lucro revestido da empresa R$ 10,00, que totaliza os R$ 150,00. Outro item importante, que não faz parte da demonstração contábil, mas é muito importante analisar, é o relatório da administração. O relatório da administração é exigido pela lei e sua apresentação deve evidenciar os principais fatos administrativos e financeiros ocorridos no período, como os investimentos feitos em outras entidades, política de distribuição de dividendos e a política de revestimento de lucros, ou seja, é o relatório que a administração vai passar para o investidor, demonstrando o que a empresa fez e o que a empresa fará no futuro. O relatório da administração tem um ponto positivo e tem um ponto negativo muito forte. Qual é o ponto positivo? Na hora que tu vai investir numa empresa, quem conhece melhor a empresa são os diretores da empresa, os executivos. Então, o relatório de administração está mostrando qual é o futuro da empresa e o que eles fizeram durante o ano que passou. Só que, como ponto negativo, o relatório da administração virou um produto de marketing da empresa. Ou seja, quem está fazendo não é o executivo ou o presidente da empresa, são o pessoal do marketing querendo vender a empresa. Então tem que ter muito cuidado na análise do relatório da administração. Hoje falamos sobre as demonstrações contábeis obrigatórias para as empresas. Espero ter auxiliado vocês para o ENAD e nos vemos até a próxima.